Lendo, eu peço que você acompanhe Atos 18, do versículo 18 até o capítulo 19, versículo 7. Então teremos aí alguns versículos, eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para Cesareia, onde raspou a cabeça, de acordo com os costumes judaicos, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegando ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou, enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. E eles pediram que ficasse muito tempo, mas ele recusou. Despediu-se Paulo e disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Ele era orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Caia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda aquele que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram, ao todo, 12 discípulos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação. Pai, pedimos a iluminação desse texto aos nossos corações. Muito obrigado, porque podemos abrir a sua palavra, ter a palavra completa diante de nós e buscar o ensino correto para as nossas vidas. Que cada coração vai ser um solo fértil a receber a mensagem do Evangelho, a semente do Evangelho nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de te perguntar, quanto tempo você fica conectado ao seu celular por dia? Quanto tempo? Quanto tempo, Guilherme? 1 hora? Você trabalha também, né, com tecnologia, né? Quanto tempo, Débora? Bastante tempo. Muito tempo, né? Monique? Dia todo, né? O tempo todo, Flávio. Quantas horas nós perdemos ou investimos, quer você trabalhe com isso, né, nas diversas redes e nos diversos aplicativos. Vivemos numa era de hiperconectividade, estamos conectados a todo tempo. Temos acesso instantâneo a milhares de mentores digitais. Você percebe? Não é difícil, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, tá? Mas você entra na internet e logo aparece um curso, uma mentoria, aparece alguém com a resposta para aquele problema que você durante anos ou décadas da sua vida procurou. Esta hiperconectividade, ela nos dá acesso instantâneo a muitos mentores e muitas informações, quer sejam mentores em área de relacionamento, quer sejam mentores na área teológica, na área de saúde, na área de desenvolvimento, mas nós temos muitos. Nunca estivemos tão cercados, tão conectados, e nunca estivemos tão solitários, sozinhos, precisando de conectividade real. Curiosamente, a igreja moderna muitas vezes reflete esse padrão. Temos templos cheios de contatos,
mas carecemos de relacionamentos verdadeiros, relacionamentos profundos, profundidade espiritual. O texto que nós lemos hoje, é óbvio que nós não vamos olhar para esse texto buscando entender todos os aspectos, seria impossível, então eu gostaria de ressaltar alguns aspectos nessa noite. O texto de Atos 18, 19 nos confronta com uma realidade diferente dessa que o mundo vive, de uma hiperconectividade, uma conectividade digital, mas um distanciamento real muito grande. O cristianismo, ele não pode, comparado à nossa sociedade, ser reduzido a uma atividade de domingo, a um encontro no domingo. Eu me envolvo com as minhas coisas durante toda a semana e domingo é o dia de ali bater o cartão, domingo é o dia de aparecer, sorrir para o pessoal, apertar mãos e voltar para a minha vida durante a semana. O Evangelho, ele faz uma proposta muito diferente. O Evangelho faz uma proposta de vida compartilhada, aonde discípulos, aonde irmãos que caminham juntos, eles não só se relacionam para ser suporte uns dos outros, como também para buscarem entender e conhecer a doutrina correta, o ensino correto. Entendendo que este ensino correto não é um fim em si mesmo, mas é um combustível para que esta vida agora incendiada pela doutrina, pelo ensino e pelo Espírito frutifique. É um caminho completamente diferente. E é exatamente esse o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês. A necessidade de discipulado. E aí, a gente volta ao discipulado novamente. Falamos de discipulado alguns domingos atrás, quando nós vimos Paulo começando. Você percebeu que Paulo terminou a segunda viagem hoje? Ele volta a Antioquia, que é o lugar da onde ele saiu. Ele encerra nesse texto a segunda viagem missionária. E quando nós partimos com Paulo de Antioquia, algumas semanas atrás, nós vimos que Paulo segue um padrão, e esse padrão é, lá na primeira viagem missionária, Barnabé, Paulo, João Marcos, um cristão maduro, um cristão sendo discipulado, e um jovem que vai aprender com esses dois homens sobre a missão. Paulo, quando sai na segunda viagem missionária, ele segue o mesmo padrão, só que agora ele está no lugar de Barnabé, um cristão já maduro e experimentado. Ele chama Silas ou Silvano para poder caminhar com ele, e eles, logo nas primeiras cidades, encontram um jovem chamado Timóteo, pegam esse jovem, e aí nós vimos ali o discipulado. Talvez ali nós poderíamos aplicar o discipulado dentro do ministério, onde um pastor mais jovem tem um pastor mais experiente tem um pastor mais jovem, e está buscando um jovem com chamado pastoral para que eles caminhem junto. Mas hoje nós também olhamos para a necessidade de discipulado, e por que não dizer mentoria, né? E aí eu proponho aqui, não da minha cabeça, uma diferenciação entre mentoria e discipulado. Vemos mentoria e discipulado acontecendo nos relacionamentos de Priscila, Áquila e Apolo. Às vezes temos dificuldade de diferenciar mentoria e discipulado. Enquanto o discipulado foca em quem você é em Cristo, para formar o caráter cristão em todas as áreas da sua vida, então o discipulado foca o caráter cristão da sua vida. A mentoria, então, discipulado, quem você é em Cristo Jesus, isso é discipulado. A mentoria, ela vai focar em como você faz algo, vai transmitir sabedoria e experiência para desenvolver dons e tarefas específicas. A história de Áquila, Priscila e Apolo, em Atos 18, nos ensina que o discipulado não é um curso de sala de aula. É um estilo de vida onde todos cuidam uns dos outros. Este é o ideal de igreja. É isso que nós devemos buscar. Porque se você tem mais de 35 anos, pelo menos, você foi acostumado a olhar discipulado como uma classe. E aí alguém falava assim, vamos começar a classe de discipulado, 12 lições,
e está tudo certo, terminou ali, terminamos 12ª lição e acabou o quê? O que acabou? Porque a proposta bíblica para discipulado é caminhar junto, é vida, é buscarmos ao Senhor e buscarmos crescer. Quando nós olhamos para esta breve relação aqui de Priscila, Áquila, um casal, né, e Apolo, nós vemos que discipulado não é uma classe, discipulado é um estilo de vida. É um estilo de vida onde cuidamos uns dos outros. Quando este casal percebeu que Apolo precisava de ajuda para entender melhor a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, você percebe? Vou fazer uma pausa aqui. Áquila e Priscila estavam com Paulo, Paulo agora retorna e eles estão ali. Chega Apolo, e Apolo, um conhecedor da palavra, e ele prega com entusiasmo. Mas quando Priscila e Áquila ouvem a mensagem, eles identificam o seguinte: falta alguma coisa. Está faltando algo na mensagem dele. Sabe qual foi a postura de Priscila e Áquila? Eu vou primeiro dizer aqui, não foi. Priscila e Áquila são membros. Eles não esperaram Paulo. Áquila, quando é que Paulo volta? Daqui a 4 meses. Então, quando ele voltar, não esquece de falar com ele que a pregação de Apolo está faltando alguma coisa ali. Ou então eles escrevem uma carta. Vamos escrever para Paulo e vamos falar que, olha, tem um cara que bom, mas que, olha, a pregação dele ainda está faltando. Ele não tem um entendimento completo da obra do ministério de Jesus. Então vamos escrever para Paulo, jogando a responsabilidade, porque muitas vezes é isso que acontece na igreja local. Nós vemos uma necessidade, o que a gente faz? Pastor, não é? Tem um problema a ser resolvido, pastor, tem uma deficiência. O pastor ou os líderes, os diáconos. O que Priscila e Áquila fazem aqui diante dessa necessidade? Eles assumem a responsabilidade. Eles vão chamar, eles sabem qual é a deficiência. E eles agora vão chamar Apolo. Eles não esperam uma intervenção dos apóstolos ou da liderança. Eles agem com base na autoridade, novamente, eles agem com base na autoridade que todo crente possui. A autoridade que para nós batistas se chama sacerdócio universal do crente. Isso é uma doutrina cara dentro da denominação batista. O sacerdócio universal, ele vai apontar exatamente para esta realidade. Nós não temos um sacerdote que sabe tudo. Todos nós somos uma nação de sacerdotes e cuidamos uns dos outros. Cuidamos dos nossos irmãos. Eles exercem essa autoridade sacerdotal, dada pelo próprio Senhor. A responsabilidade pelo ensino, pela correção mútua, demonstrando que a igreja é este organismo vivo, onde caminhamos juntos, e esse caminhar, este estar junto, neste estar junto flui cuidado, amor, por vezes disciplina entre os irmãos. E aí o que eles fazem? Eles percebem que algo na mensagem não está, o entendimento de Apolo não é completo. Eles vão chamar Apolo a atenção na frente de todo mundo. Eles vão comentar com os outros, esse Apolo aí, porque às vezes é isso que a gente faz, não é, irmãos? Te viu um problema ali no Flávio, vai lá no Flávio, não, vai falar com os outros. Manda mensagenzinha de WhatsApp, não concordei com isso que o Flávio fez, não. Não gostei. Sabe o que Apolo, sabe o que Áquila e Priscila eles fazem? Eles chamam Apolo na casa deles. Eles exercem a hospitalidade. O texto destaca que Áquila e Priscila tomaram consigo, chamaram para perto aquele homem, um homem eloquente, um homem entusiasmado com a mensagem, um homem estudado. Mas eles movem o relacionamento do pátio público de uma sinagoga para dentro da sala
da sua casa. Eles migram do pátio da sinagoga para o aconchego do lar deles. Eles trazem, então, este homem, Apolo, para perto. Este gesto ensina que a abertura da vida, ou melhor, esse gesto ensina que o discipulado profundo não sobrevive num relacionamento superficial. Um discipulado profundo, ele não se mantém nos apertos de mão do domingo à noite. É muito importante que a gente faça isso, claro que é. Mas o discipulado profundo, o relacionamento transformador, ele não vai crescer e se desenvolver com os nossos cumprimentos. A nossa mesa, ela é uma ponte para relacionamentos mais profundos. Mas se nós mantivermos os nossos relacionamentos apenas aqui, nós nunca iremos viver um discipulado profundo. Ao exporem o caminho de Deus com mais exatidão, porque aí é isso que eles fazem, né? Eles olham Apolo, veem que é um ótimo pregador, um homem que conhece, um homem estudado, um homem que está pregando com entusiasmo, mas que não está pregando a mensagem completa. Eles trazem então este homem para a casa deles, eles abrem as portas, eles abrem a vida, eles colocam Apolo à mesa, e aí eles vão expor o caminho de Deus com mais exatidão. O casal mostra a sã doutrina como uma ferramenta de amor pastoral. Às vezes a gente acha que as pessoas vão se ofender, né? Ah, não, o irmão ali falou e o que ele falou está errado, mas se eu vou falar com ele, ele vai ficar chateado, ele vai se ofender, ele vai se aborrecer. Queridos, isso é o exercício do amor pastoral que nós devemos ter uns com os outros. Eles chamam Apolo aí, claro, a forma como eles fizeram fez toda a diferença. Porque Áquila e Priscila, eles eram trabalhadores braçais, eles faziam tendas, não eram pessoas instruídas. Nós vimos semana passada que eles são fazedores de tenda. E eles poderiam expor este homem lá no pátio da sinagoga ou falar com o outro. Não, eles chamam para o aconchego do lar, sentam com ele e aí eles vão expor essa doutrina verdadeira, esse caminho de Deus. O casal mostra que a sã doutrina é uma ferramenta de amor pastoral, exercida na hospitalidade, provando que o conhecimento teológico, isso é muito importante, ouça isso, conhecimento teológico serve para edificar o próximo e não para inflar o ego. Tem muita gente que quer conhecer para quê? Quer conhecer para dizer que conhece, quer conhecer para ganhar discussão, quer conhecer para brigar na internet, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Conhecimento bíblico serve para edificarmos o outro. Conhecimento bíblico serve para nós cuidarmos dos nossos irmãos e não para nós ficarmos inflados com o nosso ego e arranjando briga, ganhando discussão. Áquila e Priscila mostram isso com beleza. Trazem Apolo, senta à mesa e eles vão então falar sobre o caminho de Deus e mostrar que o conhecimento teológico serve para edificar. Muitos de nós fechamos nossas casas e fechamos nossas vidas para esse tipo de relacionamento. Alguns, por medo de se expor, existe uma frase corretíssima que diz que de perto ninguém é normal. E é verdade. De perto ninguém é. E nós temos medo disso. Nós queremos manter as pessoas longe, porque longe elas não conseguem enxergar as ranhuras. Elas não conseguem enxergar os defeitos. Paulo, em determinado momento, em uma carta aos Gálatas, vai dizer que nós devemos ser sinceros, né? E é muito interessante a conotação que ele vai dar na palavra sincero. A palavra sincero, ela vinha de uma expressão das feiras sem cera. Você já deve ter ouvido isso, mas vou falar. O que acontecia nas feiras? Alguns lugares vendiam vasos, e os vasos, por vezes, tinham ranhuras, rachaduras. E aí, o que os vendedores faziam?
eles davam um banho de cera naquele vaso. E aí o que acontecia com o vaso? Ele ficava lindo, brilhante. E aí você olhava aquele vaso lindo e você comprava. E você levava para casa. Mas com o tempo, a cera ia soltando. E aí o que mostrava no vaso? As ranhuras e os defeitos do vaso. E aí você descobria, comprei gato por leve, comprei um vaso lindo que está cheio de rachaduras. Então, quando chegava numa feira para comprar um vaso, você pedia um vaso sem cera. Não, eu quero um vaso sem cera. Eu quero olhar o vaso realmente como ele é. E por vezes os vasos terão, sim, ranhuras. Mas por vezes nós estamos querendo dar uma capa de cera e por isso a gente mantém as pessoas distantes de nós. Não queremos nos expor. Alguns por medo de se expor, outros por se acharem suficientes. Não, eu não preciso, não preciso. Isso daí pode se aplicar ao outro, para mim não, eu me basto, eu caminho muito bem sozinho, eu vivo muito bem, e eu não preciso de ninguém. Mas não estamos fechando a porta apenas das nossas casas. Estamos fechando as nossas vidas para o amor, para o cuidado, para o companheirismo, para a disciplina, para o puxão de orelha, sim. E aí você vai me perguntar, pastor, mas podemos nos machucar e nos decepcionar neste processo? Eu vou dizer para você, sim, e com certeza isso vai acontecer. E vai acontecer mais de uma vez. Mas por que então que nós insistimos nessa caminhada? Porque sabemos que quando estamos vivendo relacionamentos verdadeiros e profundos, nós estamos cumprindo o que foi determinado por Deus para as nossas vidas. E não se engane, irmãos, veremos frutos e frutos que apontam para a eternidade. Os nossos relacionamentos, eles vão frutificar, pessoas vão se tornar maduras, pessoas vão se tornar servas do Senhor. Testificamos isso dentro da nossa própria congregação. Homens, mulheres, famílias que chegam ainda recém-alcançados por Cristo e daqui a pouco estão servindo, estão louvando a Deus, investimento das nossas vidas. Olhamos para esse texto e aprendemos que nossos relacionamentos na igreja hoje precisam romper a barreira do tudo bem. A barreira do como é que você está, como é que foi a sua semana. Precisamos avançar para perguntas profundas, para questões profundas, como está a sua alma? Como está a sua comunhão com Deus? Quais são as dificuldades e os pecados que tem atrapalhado você de ser alguém firme e constante, de ser alguém verdadeiro, de ser alguém leal, de ser alguém fiel aos seus irmãos? É isso que nós precisamos. Você não precisa, olhando para a nossa necessidade de discipulado, você não precisa de um diploma de seminário ou de um título pastoral para investir na vida de alguém. Você precisa de uma Bíblia, você precisa de um coração hospitaleiro e você precisa de coragem para convidar alguém para a mesa. É disso que você precisa. Ah, não estou preparado. Não, eu não fiz ainda um treinamento, um seminário, eu não fui isso ou aquilo. Você percebe? As pessoas que vão até Apolo não são pastores, são irmãos preocupados com a obra, preocupados com o reino, preocupados com Apolo. Priscila e Áquila estão preocupados com Apolo e eles trazem Apolo para perto e eles cuidam então do coração de Apolo. O que nós precisamos então? Uma Bíblia aberta, um coração hospitaleiro e coragem para convidar alguém para a mesa. O discipulado acontece quando paramos de consumir a igreja como espectadores e passamos a vivê-la como mentores, como discipuladores, como aprendizes, corrigindo com graça, crescendo com humildade, para que a vida de Deus seja conhecida com exatidão no lugar onde nós estamos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é exatamente essa atitude de Áquila e Priscila, em estar tão preocupado com a obra que eles vão até Apolo, trazem ele para perto, levam ele para casa, colocam ele à mesa
explicam a ele sobre os caminhos de Deus com profundidade, para que ele agora, e aí o texto continua dizendo que ele avança desse encontro e ele prega o evangelho com exatidão agora, por quê? Porque alguém se preocupou em ensinar, e por vezes vivemos esta realidade dentro das nossas comunidades, mas não queremos nos envolver, não queremos, preferimos que outra pessoa faça, mas a responsabilidade é nossa, sacerdócio universal do crente. Todos nós somos sacerdotes, e sendo sacerdotes, devemos cuidar uns dos outros. Uma segunda questão que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite, está no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Eles responderam: se nós precisamos entender a necessidade de discipulado, de relacionamentos profundos, também temos que estar com os nossos olhos abertos para o perigo da ortodoxia incompleta. E aí eu trouxe essa palavra difícil, essa palavra teológica, ortodoxia. É apenas um nome difícil para um conceito muito simples. Na prática, ortodoxia é o quê? Fidelidade à palavra de Deus. É só isso. Alguém fiel à Bíblia é alguém que vive uma ortodoxia. Só que, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma ortodoxia, uma fidelidade incompleta. Paulo chega então a Éfeso. Paulo encontra ali algumas pessoas já se reunindo, falando sobre Jesus. Na verdade, discípulos de João, passaram pelo batismo de arrependimento, falam de Jesus. E aí Paulo diz: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam: Espírito Santo? A gente nunca nem ouviu falar disso. E Paulo pergunta: mas vocês foram batizados no batismo de quem? De João, batismo de arrependimento. A ortodoxia, ela é essa fidelidade aos fundamentos. E esse encontro de Paulo em Éfeso revela que é possível, e aí preste atenção nisso, porque isso é muito perigoso. E talvez você esteja caminhando no limite desse perigo, ou talvez você já esteja em perigo. É possível estar inserido no contexto religioso, conhecer parte das Escrituras, até ser chamado de cristão ou discípulo, mas ainda assim não conhecer o Espírito Santo. Isso é perigosíssimo. Você conhece tudo aqui. Você sabe emular os movimentos, né? Fechar os olhos, abrir os braços. Não tem problema nenhum nisso. Dá glória a Deus, dá aleluia. Não tem problema nenhum nisso. Glória a Deus, aleluia, amém. Você sabe dar a paz do Senhor, sabe cumprimentar, você sabe o jeito, você sabe tudo. Mas você ainda não conhece o Espírito Santo. É isso que acontece com Éfeso aqui. Depois desse encontro, Éfeso é transformada. Daqui a alguns anos, Timóteo vai vir pastorear Éfeso. João vai ser pastor de Éfeso, se torna uma igreja. Mas nesse momento, pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: Espírito Santo? Nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Discípulos de João Batista chegaram ali, pregaram, batizaram o povo, e ficou nisso. Aqueles homens eram inclusive chamados de discípulos, mas somente isso. Aqueles homens possuíam uma doutrina de arrependimento, baseada no ministério de João Batista, mas viviam um quase cristianismo, ou como falamos hoje, dentro da nossa cultura, viviam um sabor cristianismo. Era isso que eles viviam. Quando ele trata aqui batismo de João, quando ele trata do ministério de João, qual era o ministério de João? O ministério de João apontava para quem? João veio preparar o caminho para quem? Para Cristo.
Só que Cristo já veio, morreu, ressuscitou há décadas atrás. E esses homens estão aqui ainda esperando. Eles estão ansiosos. Quando virá? O Messias já veio e Paulo agora chega e fala: vocês já receberam? Não, porque eles ainda estão esperando o Messias vir. Eles estão ali doutrinariamente incompletos. Por quê? Porque a obra já foi completa. Eles estavam no batismo de João. Eles não tinham o selo da promessa ainda. E esse é um grande alerta para nós, queridos. A fé não é apenas a aceitação intelectual de fatos históricos. Parece que a fé às vezes é isso, né? É entender que no momento da história Jesus veio, no momento da história Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e a gente fica agarrado a essas questões. A fé não é essa aceitação intelectual. É uma reforma moral extrema, ou melhor, né? Também não é uma reforma moral extrema. Eu tenho que fazer tudo certo. Se eu fizer tudo certo, está tudo bem. Não. É uma união profunda com Cristo através do Espírito Santo. Nós precisamos entender que há uma necessidade urgente de olharmos para o Espírito Santo, de estudarmos e entendermos a doutrina, a obra do Espírito Santo, o que ele está fazendo e o que ele foi enviado para fazer, porque senão a gente vive a nossa vida muito bem, sem contar com o Espírito Santo. Está tudo certo, pastor, está tudo bem, a gente está comendo, está vivendo, está comprando, está vendendo, está tudo, a gente está viajando, está curtindo, está se alegrando, está tudo tranquilo, pastor. Mas e o Espírito Santo? E a comunhão? E a busca? Não, está tudo bem. Porque está faltando algo. Está faltando, na verdade, o mais importante. Está faltando aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta de Paulo sobre o batismo destaca que o entendimento correto da doutrina é inseparável da ação do Espírito Santo. Não existe um entendimento correto da doutrina sem a pessoa do Espírito Santo. Pessoa, tá, irmão? O Espírito Santo não é um poder, não é um fantasma, é uma pessoa. Às vezes temos dúvida dessas questões que são básicas. A palavra e o Espírito são inseparáveis. Enquanto a Bíblia fornece... E aí, pastor, mas se a palavra e o Espírito são inseparáveis, quando eu leio a Bíblia e o Espírito está agindo? Não sei, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fornece o conteúdo da verdade. Mas o Espírito abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e aplica os benefícios da obra de Cristo no nosso coração. Você pode estar só na primeira parte. Você pode estar só se enchendo de conhecimento, gravando os versículos e sabendo, sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que sem a obra do Espírito, a teologia torna-se uma letra morta. Um sistema de regras vazios, áridos, que não tem poder para regenerar a alma ou sustentar a igreja. Você pode ter um conjunto de regras e ainda assim viver eticamente, moralmente muito bem aqui na Terra. Você paga as coisas, você paga a conta, você paga o imposto, você faz e acontece, tá. Mas a gente não está tratando disso aqui. A gente está tratando da tua alma aqui. O que a gente está tratando aqui não é aonde você vai estar daqui a uma semana ou no ano que vem. O que a gente está tratando aqui é aonde você vai passar a eternidade. Esse é o ponto. O ponto aqui não é se você vai estar vivo em 2028, talvez não esteja, tudo bem. Porque se você estiver com Cristo, está garantido. Esse é o ponto. E o único que pode te transportar, te conduzir a essa eternidade, é o Espírito Santo. Aquele que vai convencê-lo do pecado, justiça e juízo e te conduzir até Cristo. Ele te pega, sujo, maltrapilho, rebelde, impenitente, e te leva até o Senhor.
A obra é dele. Ele usa a palavra, igual usa todos os domingos, como esse formão, para formar e dar forma à nossa vida à imagem de Cristo Jesus. A experiência dos Efésios ensina que a caminhada cristã depende inteiramente da soberania e da presença ativa de Deus em nós. O Espírito Santo não é um acessório para um crente mais experiente, mas o próprio motor da santificação e da perseverança. Por que a gente não persevera? Espírito Santo, irmãos. Por que a gente não busca? Espírito Santo, a falta dele, né? É a falta dele. Por que nós caímos o tempo todo? Falta do Espírito Santo. Por quê? Porque a perseverança vem dele. Porque é ele que aplica a doutrina na nossa vida. É ele que faz com que enxerguemos os nossos pecados. É ele quem nos conduz à presença do Senhor em arrependimento, choro, lágrima nos olhos. É ele quem faz essa obra de penitência, de arrependimento em nós. Ah, pastor, estou fraco. E aí? Ah, mas eu estou lendo a Bíblia. É terrível isso, né? Eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu estou fraco, não tenho vontade, não venho na igreja e tal. Por quê? Porque talvez você leia a Bíblia e ela seja apenas um conjunto de regras para você. Algo que não toca e não mexe, não vai fazer, enquanto o próprio Espírito Santo não tocar no seu coração, na tua alma. É disso que nós estamos falando. Não é de uma intervenção externa. É de uma intervenção interna. Não é de uma mudança externa. É de uma mudança interna. A mudança externa você faz. Você mexe. Bota cabelo. Emagrece. Faz botox. Bom, mudou. Tá bonito. A mudança interna você não consegue, por mais que você tente. Por quê? Porque você depende completamente do Espírito Santo. É isso que Éfeso nos ensina, é possível estar dentro do contexto evangélico, cristão, protestante, reformado e ainda assim não ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque é só conhecimento, mas sem vida, sem o toque do Espírito Santo. Uma igreja que se apoia apenas em estratégias humanas, no intelecto, negligenciando a doutrina e a dependência do Espírito, torna-se espiritualmente estéril. É o Espírito quem convence do pecado, testifica a nossa adoção como filhos e capacita o corpo de Cristo para um testemunho fiel e poderoso do mundo. Precisamos examinar se nossa caminhada não tem sido apenas por informações sobre Deus, ou uma dependência real de Deus. Ter a doutrina correta no papel não substitui a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia. Eu repito, ter a doutrina correta no papel, bater no peito e se orgulhar porque tem a doutrina correta, não substitui a necessidade diária que nós temos do Espírito Santo. E eu finalizo. Versículos 4 a 7, a plenitude que transborda até os confins do mundo. Versículo 4 diz: João batizava com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados agora em nome de Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram, em todo, uns 12 homens. O batismo desses quase 12 homens em nome de Jesus marca uma transição definitiva, um último passo na realidade de uma promessa que havia sido feita por Jesus. Jesus, quando estava vivo, disse que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a progressão. Começaria em Jerusalém e chegaria até os confins da terra. Paulo explica que o ministério de João Batista era um ministério preparatório, ele era um arauto, ele era aquele que viria preparar o caminho, mas Jesus é o rei. Porque eles precisavam então ser batizados novamente. Eles foram batizados no batismo de João.
Por que eles precisavam agora serem batizados em nome de Jesus? Porque o batismo de João era sobre o que eles estavam fazendo. Era sobre a necessidade deles se arrependerem. Eles estavam agarrados a isso. Se nós nos arrependermos, está tudo bem. Se eu viver essa vida de impenitência, está tudo bem. Mas o batismo de Jesus e o batismo em nome de Jesus não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o que Cristo fez. Essa é a diferença. Agora eles não estavam mais apoiados naquilo que eles faziam, mas naquilo que Cristo fez por nossas vidas, pela vida deles. Batizar-se em nome de Jesus significa ser revestido de sua justiça. Significa que quando o Pai olha para você, não vê um penitente tentando ser bom. Entende? Quando Deus olha para você, Ele não está vendo alguém arrependido tentando ser bom. Ele vê a perfeição do seu Filho em você. Estamos manchados com o sangue de Cristo. A plenitude do Espírito vem quando paramos de tentar fabricar fogo espiritual, mas descansamos no fato de que o fogo do julgamento de Deus caiu sobre Jesus na cruz, para que o fogo de sua presença caísse sobre nós, o fogo restaurador caísse sobre nós. Entendemos que o batismo cristão sela a nossa união com Cristo. O batismo nos insere formalmente na igreja. Esse momento em Éfeso não é uma segunda conversão, entende? Eles não estão passando por uma segunda conversão. É a conclusão do processo de fé daqueles homens que, ao conhecerem a plenitude de Cristo, agora estão submissos a este sinal da nova aliança, que é o batismo. Paulo percebeu que aqueles discípulos, embora homens sinceros, homens e mulheres sinceros, viviam ainda numa penumbra, numa sombra, uma sombra espiritual. Eles conheciam o arrependimento de João, mas ainda não conheciam o descanso em Jesus. O texto nos mostra que a fé não é um manual de regras mais rígidos para quem o carrega, mas sim o encontro com uma pessoa. Fé é o encontro com uma pessoa. Quando eles entendem que o batismo em nome de Jesus é sobre o que Jesus fez e não sobre o que eles estão tentando fazer, viver uma vida correta a partir de uma vida de arrependimento, né? A vida deles transborda. Eles deixam de ser seguidores de regras para se tornarem moradia viva de Deus. E aí nós vemos que o que acontece ali? Paulo vai impor as mãos e o Espírito Santo desce sobre eles. Nós estamos no capítulo 19 de Atos, irmãos. Mas a pergunta é, isso já aconteceu em Atos? O Espírito descer sobre alguém? Já. E não foi uma vez só. Já aconteceu algumas vezes. Então nós precisamos entender Lucas capítulo 19, olhando para o livro de Atos. Lucas 19 não é um relato solitário. Nós temos falado muito na classe Fundamento sobre contexto. O contexto imediato daquele versículo, o contexto do capítulo, o contexto do livro. Nós vemos uma experiência, algo acontecendo. Você que chegou depois, talvez nas últimas mensagens, está vendo essa experiência pela primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece, e essa experiência precisa ser entendida a partir das outras vezes. Ela aconteceu em Atos 2, quando tem de fato a descida do Espírito Santo, né? O cumprimento da promessa, a igreja estava reunida em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu, Pentecostes. Aconteceu em Samaria, então nós vamos vendo a progressão. Jerusalém, área da Judéia, Samaria, capítulo 8 de Atos. Aconteceu com gentios, no capítulo 10, sempre, né, com um grupo menor. Aconteceu agora no capítulo 19, com os discípulos de João, que estavam na Europa. Eles estavam na Ásia e agora o Espírito é derramado na Europa. O mundo conhecido daquela época, confins da terra. Deus estava cumprindo a sua promessa. Deus estava selando a igreja. Selou em Jerusalém, em Samaria,
através da conversão de Cornélio com os gentios, e agora nos confins da terra, em Éfeso, com esses discípulos. Ao mencionar que eles falaram em línguas, novamente, línguas aqui precisa ser entendido de acordo com o contexto de Atos. Qual é o contexto de Atos e quando isso aconteceu pela primeira vez? Aconteceu em Atos capítulo 2. E nós vimos lá em Atos capítulo 2 que a palavra línguas aqui é idiomas. E isso fica claro em Atos 2, né? Que, olha, eles falavam das grandezas de Deus e as pessoas ouviam cada um no seu idioma. Então a própria palavra usada para línguas em Atos 2 é idioma. E isso vai se repetir agora. Eles vão falar. Lucas está carimbando o passaporte desses homens para dentro da igreja cristã. Ele ensina que não existe várias igrejas, sub-igrejas. Eles agora fazem parte do único e mesmo corpo de Cristo. É Cristo testificando que eles também fazem parte deste novo reino, que eles também fazem parte desta igreja. Ao destacar que eles profetizavam, Lucas reforça o tema central de sua teologia. O Espírito é o agente que capacita a igreja para a missão. A profecia aqui é entendida como proclamação inspirada das verdades de Deus, mostrando que o Espírito transforma o ouvinte passivo em a testemunha ativa. Sobre o pano de fundo reformado, isso nos ensina que a principal obra do Espírito na igreja é a iluminação e a proclamação da palavra, capacitando o povo de Deus a comunicar o evangelho de forma clara e poderosa em todas as esferas. A lição de Lucas para nós hoje é que o Espírito nos foi dado para que a nossa boca seja um instrumento de Deus. Profetizar, num sentido prático, é falar das grandezas, falar das verdades de Deus para o mundo. Não busque o Espírito apenas por sensação, né? Por arrepio, mas para que você tenha o poder para ser uma testemunha. Isso está lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Né? E sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Se você tem o Espírito, sua vida e sua fala devem apontar para a glória de Jesus, servindo para edificar a igreja e alcançar os que ainda vivem em trevas. E eu concluo. Áquila e Priscila nos ensinam, nessa relação com Apolo, que devemos nos envolver com o discipulado. Eles apresentam o caminho de Deus. Eles conduzem Apolo até a presença de Cristo. Os discípulos de Éfeso conheciam o batismo de João, um batismo de expectativas. Mas Paulo aponta para aquele que João anunciou. Jesus não é apenas um mestre do passado, ele é o Senhor vivo que derrama seu Espírito sobre a sua igreja. A nossa dependência do Espírito Santo, que vimos hoje aqui, né, essa necessidade de dependermos, é na verdade a dependência do próprio Cristo. Pois o Espírito veio para nos lembrar que tudo que Jesus disse e para glorificar o nome dele, o Espírito caminha juntamente com a palavra. Meus irmãos, a pergunta de Paulo ecoa até hoje. Em nome de quem vocês foram batizados? Nossa fé não pode descansar em métodos, em liderança humana, em experiências místicas isoladas. A nossa fé precisa descansar na rocha que é Cristo. Se você tem conhecimento, mas falta fervor espiritual, olhe para Cristo. Talvez você tenha conhecimento, mas não tenha fervor. Se você tem fervor, mas te falta exatidão na doutrina, mergulhe em Cristo, leia a Bíblia, estude, venha para a escola bíblica, venha aprender mais. Se você se sente sozinho na caminhada, lembre-se que Cristo nos uniu em seu próprio corpo, aonde o discipulado é o cuidado entre os irmãos. Que nossa pregação e nossa vida não seja sobre nós, mas sobre aquele que começou a boa obra, e ele vai completá-la.
Toda a glória, pois, seja dada a Jesus Cristo, Senhor da igreja, que nos acompanha, que cuida de nós, que pela sua palavra nos dá vida, que pelo seu Espírito tem nos conduzido dia após dia. E se você está aqui e você não conhece Cristo, a palavra ela nos conclama a entregar o nosso caminho ao Senhor. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta noite abençoada, pela graça e pela misericórdia do Senhor, pela sua palavra, Deus, pelo verbo que hoje é plantado em nossos corações mais uma vez, e que possamos, Pai, com muita alegria, retornar aos nossos lares, à nossa rotina, sabendo que nós temos uma missão e precisamos nos comprometer com ela todos os dias. E temos um Senhor a buscar e nos relacionar, e devemos nos relacionar com Ele todos os dias. É isso que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.